Olá, pessoal. Vamos com recursos humanos hoje. Vamos falar sobre clima organizacional, ok? Mas antes eu pergunto para vocês, temos alguém para apresentar os resumos na aula de hoje? Temos alguns grupos, pessoal? Ok. Thaís, não, é Laís, né? Thaís. Thaís Rodrigues? Ah, então tá bom. Espera aí. É Ashley, quem mais? E a Maria Heloísa. Espera aí. Ok, tá. Então não esqueçam de postar também, tá, meninas? Pessoal, e os demais? Fizeram já o resumo? Não? Como é que vai ficar a nota, pessoal? Estou vendo que sempre os mesmos estão participando. Nós precisamos da participação de todos. Vocês fazem parte da turma. Todo mundo faz parte aí da turma. Então tem que participar. Ok? Agora nós vamos fazer uma atividade. E essa atividade aí a Simone vai entregar a folha para vocês. Vocês vão fazer juntos, tá? Cada um ali pegando a folha e fazendo a atividade. Tá bom? Vamos começar, então. Vamos ver a atividade de clima organizacional. Primeiro, eu vou colocar aqui e postar para vocês olharem os objetivos da disciplina. Então, vamos lá. Primeiro objetivo, então. Compreender o conceito de clima organizacional e sua influência nas relações de trabalho. Esse é o primeiro. Identificar fatores que contribuem para um ambiente positivo ou negativo dentro das empresas. O terceiro é refletir sobre atitudes que favorecem a colaboração e comunicação e o bem-estar também no ambiente de trabalho. Então, nós vamos falar agora sobre as pessoas que estão ali no ambiente de trabalho. Eu vou pedir para que todos ouçam aqui, não é para fazer conversas paralelas que vão agora atrapalhar, ok, pessoal? Olhem a tela. Então, o que será um clima organizacional? Vamos pensar agora em relação a uma empresa. Quais são as condições de relação que vão dar certo numa empresa? Que vão determinar aí esse local para que ele tenha um clima agradável, né, de trabalho. Algo que se refere a uma organização, então, tá? Vamos lá. Primeiro, o que vem na ideia quando a gente fala em clima? Previsão do tempo, pode ser? Qual outra situação que nós temos que nos remete à palavra clima? O que vocês acham? Poderia se referir a clima? Quando as relações não estão legais, o que a gente chama? Que não está legal, clima não está bom. Então, olha só. Na empresa também nós temos situações assim. Assim como na sala de aula, às vezes o clima não está legal. Na empresa também, nós temos situações que envolvem o comportamento das pessoas e influencia em todo o ambiente. Então, eu vou perguntar agora para vocês como que o clima organizacional com os colaboradores, ele vai enxergar a organização, como se o colaborador enxerga essa organização, como é que ele vê essa organização. Então, eu vou pedir para vocês fazerem a seguinte atividade, tá? Pelo que eu vi ali, a Simone já distribuiu a folha de papel para vocês. E vocês vão agora desenhar nessa folha de acordo com o que eu vou colocar aqui na tela, tá? Vocês vão ir desenhando a partir do que eu vou colocando na tela. Vamos ver o que vai sair. Ok? De acordo com a orientação.
Primeiro, você vai desenhar uma cabeça grande e redonda no papel. Vai lá, desenha uma cabeça grande e redonda. Vou esperar lá uns minutinhos. 1 minuto só, pessoal. Desenha lá. Desenhou? Agora, o segundo desenho. Um olho você vai fazer grande e o outro é pequeno. Isso, vai fazendo um desenho só. Vai fazendo um desenho só. Então, já fez a cabeça, agora nessa cabeça você colocou o olho, um grande e outro bem pequeno. Ah, tá bom, olha aí, ó. E o outro? Esse aí eu não deu para ver direito, o outro deu para ver melhor, acho que por causa do lápis. Tá, ok, sim, deu. Beleza. Pessoal, por que a gente fez essa brincadeira, tá? É mais para vocês perceberem que nem todas as pessoas que estão na organização ou em sala de aula, elas pensam ou até mesmo elas fazem as coisas de uma forma igual à outra. Podem ver que os desenhos, como é que eles ficaram? Ficaram iguais? Cada um seguiu o mesmo roteiro de atividade, só que cada um pensou em desenhar da sua forma. Às vezes, o que a empresa pede? Ela pede uma organização do funcionário e a informação é falada para várias pessoas. Só que a informação não é recebida da mesma forma pelos funcionários. Cada um vai entender e interpretar da sua forma. Então, na empresa também é assim. Então, mesmo todos recebendo a mesma orientação, cada um entende de uma forma diversificada. Então, é importante existir uma comunicação clara e eficaz, para que se entenda aquilo que foi solicitado. Isso é para melhorar o quê? Para melhorar o clima da organização, para melhorar o clima até mesmo daquela empresa ou da sala de aula. Então, às vezes, vocês recebem uma informação da direção ou do professor aí, que ele está presente em sala, e cada um pode interpretar de uma forma, vai entender de uma maneira. Então, é importante que a comunicação entre vocês têm que perguntar, têm que estar atento. Assim, no trabalho também, no emprego, lá onde você vai estar, também. Tem que perguntar, tiver dúvidas, pergunte. Não fique com a dúvida. Em sala de aula é a mesma coisa, no emprego também será a mesma coisa. Então, o que é um clima organizacional? Anotem aí, anotem no caderno. É a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional, que é atribuída pelos membros da organização e influenciam seu comportamento. Anote, vou dar um minutinho para vocês anotarem o que está na tela. Deu lá, pessoal? Conseguiram anotar? Então, clima organizacional que nós fizemos ali com os desenhos é um exemplo que cada um pode interpretar o que é falado de uma forma diferente. Então, o desenho ali é de acordo com a sua habilidade, de acordo com o seu entendimento. Então, o desenho também saiu de formas diferentes. Então, também pode ser chamado o clima organizacional de um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento. Eles podem ser formais ou informais, e
existentes em uma organização. Esse comportamento ele pode ser construído dentro da organização, dentro daquele estabelecimento que você está trabalhando. Então, ele pode ser a relação entre os funcionários, como também pode ser ali o gestor com o funcionário e a equipe. E ali você pode construir um clima bem tranquilo, né? Vai depender, então, de cada um. Vou passar aqui um videozinho para vocês, falando em síntese o que a gente acabou de ver, falando um pouquinho dos conceitos, das formas de comportamento e também esse comportamento que pode indicar problemas com o clima, tá? O clima organizacional ou o clima daquele setor ou daquele lugar onde você vai trabalhar, tá bom? Vamos lá, então. Atenção aqui. Pessoal, então ali deu para perceber que nós temos vários autores que falam sobre o clima organizacional. Nesse caso aqui, podemos verificar que o clima organizacional ele é um reflexo do estado de ânimo dos funcionários, de satisfação dos funcionários. Quando a empresa, ela, em algum momento, ou ela vai deixar esse funcionário triste, insatisfeito, ou ele pode deixar ao contrário, né? Ele pode ficar satisfeito. Olhe para fora. Como está o clima hoje? Então, o clima organizacional também ele vai retratar o grau de satisfação no trabalho. Ele retrata também como a organização é o segundo em perspectiva de atitudes das pessoas que nele trabalham. Então, ele vai demonstrar interesse ou não pelo aquilo que ele está fazendo, a partir também daquelas relações que ele vai estabelecer no local. Poderemos, então, conhecer e também a disposição, né, o apoio, o rejeitar os programas, as propostas de mudanças, ou até mesmo ter outras informações importantes. Então, poderemos também corrigir nossas rotas de trabalho, caso estejamos indo em direção contrária. Então, precisa ter uma orientação de uma pessoa de dentro da empresa que ela perceba esse clima como ele está. Se o clima está agradando, se essas pessoas estão felizes no ambiente de trabalho. Tá, pessoal? Então, observe essa charge ali. Primeiro que está à esquerda de vocês, daí tem um da direita, vou ler primeiro da esquerda. Os computadores estão muito lentos, diz o funcionário. E daí o funcionário que está ao lado, deixa para lá. Se colocarem computadores melhores, vão exigir mais da gente. O que vocês acham em relação ao que está acontecendo aí nesse ambiente de trabalho? Por que será que eles falaram dessa forma? Por que será que aquele primeiro falou daquela forma e aquele segundo ali do ladinho falou que era para deixar para lá? Por quê? Qual é o que está motivado aí para trabalhar? O primeiro está motivado, o segundo ele está desinteressado, né? Inclusive até tentando fazer uma forma de não ter um trabalho melhor ou com mais recursos no trabalho. Então, essa relação de clima organizacional, a gente pode perceber com essa charge. Já dá para ter uma ideia, né, do que se retrata ali. Outras questões que nós podemos observar. O personagem da direita, da charge, ele demonstra uma percepção acerca do clima da organização, da empresa em que ele trabalha. Para o personagem da esquerda, é desmotivador o fato do computador estar lento, o que impacta diretamente no clima organizacional. Também podemos perceber que ambos os personagens não estão satisfeitos, né, com aquele ambiente. O bom desempenho dos equipamentos é um fato que leva à apatia de um deles. Então,
pode acontecer também essas situações aí que estão relatadas. Então, indicadores de clima, vamos lá. Então, o primeiro, absenteísmo, apatia, conflitos, envolvimento das pessoas com seus trabalhos, a greve, participação dos eventos promovidos pela empresa, qualidade do trabalho realizado e tempo médio de permanência no emprego. Esses são os principais indicadores, não quer dizer que não tenham outros, tá? Que não tenham outros. Agora eu vou perguntar para vocês o que é esse primeiro. Quem é que já ouviu falar nessa palavra? Quem é que procura aí na internet, rapidinho? Acharam na internet? Não ouvi. Ah, entendi agora. Agora sim. Então, se a gente for procurar também no contexto de empresa, é um padrão habitual de ausência no processo de trabalho. Então, dever ou obrigação, seja por falta ou atraso. Então, as pessoas que costumam ter o hábito de faltar ou de atrasar em determinado trabalho, ele está enquadrado a essa situação aí. Falta de motivação também, de repente, por vários motivos, né? Não precisa ser por um motivo específico. E, então, é um hábito, é um padrão de hábito, um hábito que você cria. Então, tem que cuidar, principalmente vocês que entrarão aí no mundo do trabalho logo, não sei se alguns já não estão pensando no próximo ano já começar a trabalhar, é importante que você crie um ritmo, né? Crie também um hábito de ir no horário certo, de não faltar, de estar presente, não é somente com o corpo, mas com a mente também, falando e conversando com as pessoas que estão junto a você no trabalho, sobre o trabalho. Tá? Inclusive, nós temos agora algo que está tramitando no Congresso em relação ao celular no trabalho, pessoal. Então, os celulares, eles podem chegar, eles estão recém fazendo a análise, né, do que eu acho que foi um senador, eu não lembro agora qual foi, que colocou, até vou dar uma olhada depois, sobre, parece que era um senador, o hábito de ficar toda hora no celular. Daí o trabalho fica de lado. Então, dependendo da empresa, você tem que deixar o seu celular na mala. Tá? Então, exige aí um cuidado maior. Terminamos aí a nossa primeira aula, então? Então, até a próxima, gente. Até depois do intervalo. Olá. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar, então, para a disciplina de recursos humanos, ok? Vamos começar aqui. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver os objetivos dessa nossa aula. Reconhecer a importância da comunicação eficaz nas relações profissionais, identificar os principais elementos e formas de comunicação no ambiente empresarial, e nós vamos aplicar ali atitudes comunicativas que favoreçam o entendimento, a empatia e o trabalho em equipe. Então, nós teremos aí uma dinâmica também em sala, falando um pouquinho sobre comunicação, tá? Vamos lá. Então, você já ouviu dizer que a comunicação é a mãe das competências? Já ouviram falar isso?
Não? Então, nós vamos agora perceber que realmente ela é. Tá? Vamos fazer aqui uma dinâmica para verificar isso. Falar até papagaio fala. Já ouviram falar assim, com essa expressão? Aprenda a ser diferenciar ou ter um diferencial, né, praticando a comunicação intencional. Então, falar todo mundo fala. O que é importante? É se comunicar. Então, a comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Tá? Bem importante isso. Então, nós vamos fazer... Já conhecem essa imagem ali? O que está acontecendo nessa imagem? Quem é que já viu essa brincadeira ali? Já fizeram quando vocês eram menores? Já fizeram essa brincadeira? Telefone sem fio, né? Então, nós vamos fazer mais ou menos uma brincadeira de telefone sem fio, só que sem o copo e sem o fio, tá? É um pouquinho diferente. Será que uma boa comunicação faz a diferença? Vamos perceber, vamos ver se a sala de vocês é boa em comunicação. Eu vou pedir para a Simone colocar vocês aí em lado a lado, que dê aí para conversar lado a lado. Todo mundo em um formato aí de meia-lua, pode ser? Assim, meio círculo. É que eles podem até ficar com as carteiras no lugar, só que cada um fica ao lado do outro, para poder conversar. Agora a gente vai fazer uma brincadeira do telefone sem fio. Já vamos começar aqui. Vamos lá? Quem está aí na fila do lado, tenta se encaixar nos espaços que não tem ninguém ali. Podemos começar então, pessoal? Eu passei Eu passei a frase para Simone. Daí a Simone vai escolher uma pessoa para iniciar o telefone sem fio. Deu lá? Então vamos lá. Simone, está no teu celular já a frase. Pode começar com uma ponta aí, e daí ninguém... Pessoal, tem que ir conversando no ouvido da pessoa, tá? No ouvido. E vamos ver o que vai resultar isso. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Legal, pessoal. Parabéns pela participação. Isso aí. Vamos aqui ver, então, um videozinho sobre a importância da comunicação. Vamos lá? Vamos assistir, então. Então, pessoal, vocês perceberam ali a importância da comunicação, né? Como é importante a gente saber se comunicar. Vocês viram até mesmo em relação à brincadeira que a gente fez ali do telefone sem fio. Então, foi 2, 3 frases que foram montadas e, no final, a distorção no meio do processo, no caminho. Isso pode acontecer para várias situações numa empresa. Um setor recebe informação de uma forma, o outro setor já vai comunicar ali para os seus funcionários de outra forma, e assim a comunicação ela vai se perdendo. Então, a comunicação é o mecanismo pelo qual existem e se desenvolvem as relações humanas. Por isso que faz parte aqui do nossa aula de RH. Então, quando a comunicação é interrompida ou desorganizada, ela pode ocasionar greves, problemas pessoais ali envolvendo a empresa, até mesmo conflitos internos entre os colaboradores, entre os funcionários. É a mesma situação que a gente percebeu ali, vai que alguma informação saiu distorcida, né? Então, o primeiro aluno ali, que sentou perto da porta, que eu vi ali que vocês fizeram, né, a brincadeira, o outro foi passando de ouvido a ouvido, e foi assim formando o desenrolar da frase. E ali tivemos frases diferentes no final. Né? Então, a comunicação ali foi desestruturada, foi interrompida, foi desorganizada.
Então, eu gostaria agora que você levantasse a mão, quem já fez ou está fazendo estágio ou atuando como jovem aprendiz. Quem já fez em algum momento ou não, nunca teve essa experiência? Nenhum? Então tá, ok. Então, observe que nas duas vagas que estão aparecendo ali, eu sei que vocês não vão conseguir enxergar, sim, porque a letra está pequena, mas na primeira é de um auxiliar de administrativo. E na publicação da vaga, ele tem vários requisitos, né? E ali, quando você vai se candidatar a uma vaga, você tem que fazer uma leitura bem atenta àquelas informações que estão na vaga. Não adianta você se candidatar à vaga se você não tem aquele perfil que a empresa precisa. Então, também é uma forma de comunicar, tá? E o RH tem que fazer a estrutura desse comunicado de forma correta, tá? Correta. Se já tem experiência, se já participou de algum processo seletivo, se participou também como alguma função, né, específica como menor aprendiz, ou talvez tenha aí um perfil voltado para o técnico administrativo, que realmente é o curso que vocês estão fazendo. Então, para você, futuro técnico em administração, saber se comunicar é imprescindível, que acima de tudo, ele saiba lidar com as pessoas. Então, a boa comunicação com essas pessoas é fundamental para obter os resultados desejados. A comunicação, ela torna ali a vida mais simples, né, do meio empresarial, e ela fica claro que a comunicação requer não só uma boa capacidade, mas também um pensamento correto das palavras, capacidade de saber ouvir, né? Saber ouvir, saber falar na hora correta, na hora certa. Comunicação, ela é dividida das seguintes formas, pessoal. Agora falando um pouquinho do contexto do conteúdo, tá? Primeiro, 55% são sinais não verbais. Então, é a forma que você se comporta. 38% é o teu tom de voz ao falar com as pessoas no setor administrativo. E, claro, 7% realmente são as palavras. Então, as ações ali, a forma que você vai se ter o comportamento, que a gente chama isso de sinais não verbais, olha a porcentagem grande que tem. Então, as pessoas estão te olhando, elas estão percebendo como você está se comportando no setor, lá no setor que você vai trabalhar. Então, 55% é não verbal, 38% seria um tom de voz e as palavras 7%, que vão chamar a atenção. Ok? Vamos ver, então, a importância no trabalho dessa comunicação aí. Vocês viram ali que nós temos como a comunicação como principal carro-chefe para quem vai querer um emprego, um trabalho. Então, para finalizar aqui a nossa aula, eu vou pedir para você escrever algumas dicas de apresentação, tá? Apresentadas ali, pode ser aquelas que nós conversamos, ou utilizar aquelas do vídeo mesmo, que contribuem para melhorar a comunicação na empresa. Então, formas, como você se relaciona com a equipe, para que essa equipe tenha sucesso. Né? E você faz parte daí desse sucesso, se você souber também se comunicar. Comunicar é também ouvir, saber ouvir, tá? Então, temos as pessoas, ouvimos elas, daí, depois que ouvimos, a gente dá atenção a elas. Depois que a gente der essa atenção, vocês podem dialogar, conversar, tá? Conversar. Então, é essa etapa de comunicação que nós devemos ter em todos os ambientes, não somente no emprego, no trabalho, mas também em sala de aula. É importante saber se comunicar, ok? Então, coloquem algumas palavras lá, ou, de repente, vocês podem falar, devido ao nosso horário, né? Quem é que poderia falar algumas palavras que acharam, no caso, que achou interessante, achou importante, sobre comunicação? É isso, então, pessoal? Ok, ó.
o tom de voz, evitar indiretas, linguagem não verbal, perguntar sempre quando tiver dúvidas também, clareza na hora de conversar, de falar, de também estar presente, né? Não só fisicamente. Uso adequado do vocabulário, isso ajuda também. Então, a forma como nos comunicamos vai determinar a qualidade das nossas relações. Cada palavra, gesto e atitude também pode aproximar ou afastar as pessoas, os nossos amigos, os nossos colegas e também os profissionais que estarão envolvidos na empresa. No ambiente de trabalho, comunicar bem é ouvir com empatia, falar com clareza e agir com respeito. Uma boa comunicação não é apenas falar, é entender e ser entendido. Então, não adianta você querer comunicar alguma coisa se a pessoa não está te compreendendo. Então, pergunte se ela está te entendendo. Então, pense na empatia também. Para encerrarmos aqui, então, o resumo da nossa aula. A comunicação é o elo que conecta pessoas e ideias dentro das empresas. Saber ouvir, expressar-se com clareza e compreender o outro são competências essenciais para um ambiente de trabalho produtivo e harmonioso. Mais do que falar bem, comunicar-se é entender e ser entendido. Ok, pessoal? Até amanhã. Não esqueçam dos resumos de amanhã, tá, pessoal? Amanhã é estratégias de marketing. Teremos aí resumos, ok? Até mais.